Shalom, shalom a todos, paz de Deus, graça e paz. Meus amados e queridos irmãos, vou aqui passar uma explicação, mas deixando claro, se você crer de outra maneira, não vamos perder a amizade por isso, ok? Porque se nós formos contenciosos e não tivermos amor, não adianta nós termos conhecimento também. O que nós precisamos é nos amar uns aos outros e amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo que foge deste princípio, a pessoa pode crer em tudo, mas se não tiver esse amor, não adianta nada, entendeu? Porque a nossa fé ela está centrada em Jesus Cristo e Ele nos ensinou isso. O Senhor Deus não anulou os mandamentos, porém, Ele falou através do Senhor Jesus Cristo e cumpriu através do Senhor Jesus Cristo aquilo que nós não podíamos cumprir. Mas Ele não anulou nada. E esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo tem que ser cumprido entre nós, independentemente de algumas diferenças de pensamentos, ok? Então eu vou falar sobre Jesus é Deus, uma explicação clara à luz do messianismo nazareno. Mas você não é cristão? Sou cristão. Porém, você sabia que no início mesmo, ainda não foi assim em seguida que os discípulos foram chamados de cristão. Eles foram chamados de cristão na Antioquia. Eu vou explicar por quê. Bom, antes de tudo, quero deixar bem claro que esse vídeo não tem o intuito de atacar ninguém. Fiz um texto aqui já, tá, irmãos? Cada pessoa tem o direito de crer segundo a sua consciência e entendimento. Eu estou aqui, irmãos, apenas para compartilhar a fé que professo com base naquilo que eu entendi das Escrituras e dentro de uma linha antiga de fé em Jesus, chamada Messianismo Nazareno. É praticamente o mesmo cristianismo. Eu sou cristão, mas eu sigo essa teologia, vamos dizer assim, não é? O que é o messianismo nazareno, para você entender primeiro? O messianismo nazareno é uma forma de viver e crer que segue os ensinamentos originais dos primeiros discípulos de Jesus, o de Yeshua, né? Isso não é judaizar o evangelho, ok? Especialmente os discípulos judeus do primeiro século. O termo nazareno vem de Atos 24, versículo 5. Está escrito lá, tá? Então não tem nada de invenção aqui. Onde Paulo é acusado de ser principal agitador da seita dos nazarenos. Então tá lá. Essa fé surgiu no próprio tempo dos apóstolos. Seria o cristianismo, só que mudou a forma de falar, entende, irmãos? Antes da formação da chamada Igreja Católica, vamos dizer assim, a Católica Romana, e buscava viver segundo a Torá, que é a lei de Deus, os profetas e a mensagem de Cristo, ou do Messias, ok? Mesmo sabendo que a salvação é por meio da fé, não é por obras. É pela graça. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de cada um de nós, mas é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie também. Ok, irmão? Está escrito em 2 de Efésios. Pode pegar lá. Então, irmãos, vamos continuar aqui. Eles criam assim. Os apóstolos criam assim. Não por legalismo, mas como cumprimento espiritual do plano de Deus. Ok, irmãos? Ou seja, era judaico-cristã, mas centrada na graça e na obra redentora de Jesus Cristo, ou de Yeshua, como você quiser chamar. O cristianismo bíblico e o messianismo nazareno original são praticados, são praticamente a mesma raiz, não tem diferença. A diferença é que o messianismo nazareno procura manter-se mais fiel à visão dos apóstolos antes de Roma institucionalizar, minha língua enrola isso aí,
institucionalizar a fé e inserir certos elementos externos. A Igreja Romana deturpou, certo, irmãos? Infelizmente, eu não quero ofender ninguém, como eu já disse, mas é. Agora, sobre o termo trindade. Alguém já me perguntou, mas não está escrito trindade na Bíblia? Na época dos apóstolos, o termo trindade, irmãos, ainda não era usado, mas o entendimento da divindade de Yeshua, de Jesus, e a presença ativa do Espírito Santo como manifestação de Deus já era real, ou seja, a experiência já existia antes da nomenclatura. Deu para entender? Não se falava em três pessoas distintas, mas em um único Deus que se revelou como Pai, como Filho e como a Palavra encarnada. Ok, irmãos? E como o Espírito Santo. O Filho como Palavra encarnada, não é? E o Espírito Santo. Então você vê o Pai, o Filho, a Palavra encarnada e o Espírito Santo. Está entendendo? Então é nisso que eu creio, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porém não se usava naquele tempo essa nomenclatura. Isso veio depois para facilitar o entendimento das pessoas. Tudo bem. E como o Espírito, nós sabemos, o Espírito de Deus, ele é de Deus, ele está em Deus. Jesus Cristo está no Pai. Ele mesmo disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, vejamos bem isso, irmãos, para nós não errarmos, né? O que hoje se chama de trindade era crido de forma espiritual, ainda que o termo técnico tenha surgido mais tarde, quer dizer, o termo de falar trindade. Mas já existia essa crença, se bem que não se falava assim, ok? E muitos, até eu mesmo, pensava que isso seria uma cópia do mitraísmo, mas estudando e buscando conhecimento, eu vou passar o que eu aprendi. O que é o mitraísmo e o que é o cristianismo. Alguns dizem que a fé cristã é influenciada por religiões como o mitraísmo, onde se falava em três divindades. Mas eu vou esclarecer. O mitraísmo romano só começou a crescer depois do cristianismo. Depois do cristianismo que já estava estabelecido. Eu não sabia isso. Aprendi. Então não tem isso de dizer que copiaram do mitraísmo. Não. Não existe isso. Se você for consultar os escritos, pergaminhos e estudar, você vai ver que eu estou falando a verdade. O mitraísmo romano só começou a crescer depois do cristianismo já estar estabelecido, irmãos. O mitraísmo adorava três deuses separados e cultuava o sol como uma divindade. Agora, o catolicismo, aí, irmãos, existem muitas coisas que nós não vamos entrar em detalhes, porém, cada um julgue conforme quiser, ok? Eu estou falando do cristianismo católico romano, eu estou falando do cristianismo apostólico, certo, irmãos? Da origem do cristianismo ou do messianismo. O cristianismo bíblico, certo? Que ensina um só Deus. Porque está escrito, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o Deuteronômio 6, versículo 4. Mas esse Deus único se revelou plenamente em Jesus Cristo, ou em Yeshua HaMashiach, certo, irmãos? Como mostra as Escrituras. Está escrito assim, e o verbo era Deus. O verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 1 e 14. Quem habitou entre nós? Não foi Jesus Cristo? Ele não é o verbo, e o verbo não era Deus? Então ele também é Deus. Apenas um Deus, o mesmo Deus, mas encarnado, na estatura humana, para poder pagar com sangue o preço do nosso pecado, ok? Glória a Deus. Então, irmão, esse Deus único se revelou plenamente desta forma, ok? O versículo que mostram, tem alguns versículos aqui que mostram que Jesus é Deus.
Se nós olharmos em Isaías 7, versículo 14, está escrito assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. E agora? Isaías 9, versículo 6. Eu fui profundamente nisso, irmãos, tá? Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem foi o menino que nasceu, irmãos? Foi o Senhor Jesus Cristo. E o que está dizendo no versículo aqui? Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Não é isso que está escrito aqui? Tem como mudar isso? Isso está contextualizado até no hebraico, não tem como mudar isso. João 1, versículo 1 e 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu acho que estou repetindo esse versículo, mas tudo bem. João 14, versículo 9. O Senhor Jesus disse: Quem me vê a mim, vê o Pai. Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se ele fosse uma pessoa, um homem, como eu ouvi dizer aí, alguém pregou isso não está correto, irmãos. Tem gente que dá glória. Pelo amor de Deus, será que eu entendi errado essa pregação que eu ouvi esses dias aí? Não vou falar onde foi, mas procurem aí se vocês acham. Isso é inadmissível para mim, irmãos. Cada um pense, como eu estou falando, cada um pense como quiser. Eu não vou aqui criar contendas, pelo amor de Deus. Eu amo todos vocês e não é isso que vai tirar o nosso amor, não é? Nós temos que estar centrados em Jesus Cristo e ponto. Certo, irmãos? João 20, 28. Tomé diz ao Senhor Jesus. Presta bem atenção no que Tomé disse para o Senhor Jesus. Se você abrir sua Bíblia em João 20, versículo 28, nos escritos antigos estão escritos assim, tá, irmão? Do jeito que eu vou falar aqui, talvez em algumas traduções pode usar outras formas de falar, mas a essência vai ser a mesma, tá? Tomé disse assim: Jesus, disse a Jesus, ao Senhor Jesus, a Yeshua. Por isso que eu digo, eu tenho Bíblia judaica, né? Então está escrito Yeshua no lugar de Jesus, mas é a mesma pessoa, tá? Tomé diz a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Agora observe, o Senhor Jesus não repreendeu ele por isso. Se ele não fosse, ele falaria na mesma hora: eu não sou Deus. Mas ele falou. E não, o Tomé falou, e ele não repreendeu. Dá para perceber isso? Mais algumas coisas. O batismo em Mateus 28, 19. Eu pensava, irmãos, antigamente, que aquela parte em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi acrescentada. Se bem que eu creio que se batizar só em nome de Jesus Cristo e em nome de Yeshua, não há problema algum, porque o Senhor Jesus Cristo foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, então ele é autoridade. Porém, a fórmula batismal que está escrito nos escritos antigos, irmãos, do Berit Hadashah, inclusive, nos mais antigos, ok? Eu tenho uma tradução do Berit Hadashah, do Novo Testamento, que foi traduzida e está escrito também, como eu vou falar aqui agora. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Alguns dizem que esse versículo foi acrescentado porque os discípulos sempre batizavam em nome de Jesus. Atos 2, versículo 38, Atos 10, 48 e Atos 19, versículo 5. No entanto, os manuscritos mais antigos de Mateus já contêm essa passagem, irmãos, que eu estou falando aqui, tá? Por isso que eu estou falando. Eu gosto de ser muito sério naquilo que eu apresento. O que ocorre é que os discípulos entendiam que esse nome singular era Yeshua, pois ele é a revelação do Pai e é a fonte do Espírito Santo.
Os irmãos estão entendendo? Por isso que não há problema algum e corretamente, conforme os escritos antigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não quer dizer 3 deuses diferentes, não, tá, irmão? Não quer dizer isso. Mas o mesmo Deus revelado em 3 expressões, e o nome que representa tudo isso é Yeshua. Quer dizer, se você batizar em nome... Eu creio assim, que se eu batizar uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batizar em nome de Yeshua, para mim, em nome de Jesus, para mim não teria problema algum. Eu não teria problema algum com isso. Agora, é uma fórmula de batismal, mas o importante também é nós entendermos que o batismo não é salvífico. E o que muitas denominações pregam aí, que o batismo é salvífico. E na realidade, o batismo é apenas um mandamento. Não diminuímos o batismo. Porém, também não vamos dizer que ele salva. Quem salva é Jesus Cristo. Não é a água que tem poder mágico. Não, a água é água. Ali apenas é um símbolo, um mandamento, ok, meus irmãos? Conclusão, a fé que eu professo, irmão, vem de uma raiz do messianismo nazareno, do cristianismo original, ok? Eu sou cristão, mas eu busco o meu entendimento na essência do evangelho. Como diz os judeus, um techuvá, eu procuro ir lá no princípio. Pode ser que eu tenha que aprender mais coisa, claro, com certeza, estou sempre aprendendo, nós não somos donos da razão, por isso você pode ter um outro entendimento, e eu não vou questionar. A única coisa que eu não admito é uma pessoa desfazer do nome do Senhor Jesus Cristo de uma tal forma que tira até dele a divindade. Para mim, ele é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, e ponto. Eu não vou mudar sobre isso, ok, irmãos? Então essa é a minha fé. Creio que Deus é um só. Creio que Deus é um só. Porque está escrito, em hebraico seria Ehad, né? Mas se revelou como Pai, como a palavra, que é o próprio Filho, e o Espírito Santo. Por isso, irmãos, que ele disse, o Verbo se fez carne. E diz também, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é isso que está escrito? Então é isso que eu creio. Isso não é uma mitologia, nem cópia de religiões pagãs, é o testemunho bíblico que eu entendi desde os profetas até os apóstolos. Não usamos linguagem de 3 deuses, nem 3 indivíduos, mas sim um único Deus em 3 manifestações espirituais e operantes, como a água, irmãos, ela pode ser líquida, gasosa e sólida. Mas se nós formos olhar tudo isso, ela continua sendo água. Se você pegar, congelar a água, quando ela descongelar, ela é água. Se você transformar ela em vapor e você colocar uma tampa, você vai ver que quando você olha debaixo da tampa, se você colocar uma tampa, você vai ver gotículas de água. Ok? Deu para entender? Eu quero deixar claro aqui, se você crê diferente, eu respeito, mas essa é a fé que eu defendo com base nas Escrituras. Eu creio que Jesus é Deus e ao mesmo tempo Filho de Deus e que não são 3 deuses, é que é um Deus só, ok? Eu defendo essa base nas Escrituras com temor de Deus e com amor à verdade. Isso não quer dizer que você está errado ou que você não esteja. Eu não sei como você pensa. Eu não posso julgar aquilo que eu não sei. Eu estou falando de mim, da minha pessoa, ok? Por que eu estou falando assim? Porque pode ter alguém aqui achando que eu estou querendo colocar a minha ideia ou a minha crença dentro de você. Eu não posso fazer isso. É como pessoas que entram aqui no meu canal, quando eu estou falando de algumas heresias, acham que eu estou falando mal da denominação. Eu não falo mal de denominação de ninguém. Eu falo contra o sistema institucional que se alojou dentro de determinadas instituições, estão levando o homem para distante de Cristo. Inclusive, nem falam mais o nome do Senhor Jesus Cristo e até nem querem que pregue o Evangelho. Isso é triste, irmãos. Hoje vemos pessoas que renegam a divindade de Cristo e que até blasfemam. Esses dias estava aqui
em um vídeo, irmãos, e fiquei triste porque entrou uma pessoa aí falando coisas horríveis. Ainda bem que a irmã já tirou rapidamente e falou contra Deus até, inclusive. Essas pessoas, se não creem, por que entram aqui, não é? Se não creem em Deus. Irmãos, eu amo vocês. Espero que vocês tenham entendido. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. E eu creio que Jesus Cristo é Deus. Cada um pense da forma que quiser. Eu creio assim. Que o Eterno é o Pai. Que Jesus Cristo é o Filho. E que o Espírito Santo conforta o nosso coração. E todos eles num só. Irmãos, são um único Deus. Não é dividido em três, não é repartido, mas é a essência. E essa essência se manifesta dessas três formas. Deu para entender? A manifestação da essência. Ok, irmãos? Eu creio assim. Existe tudo isso que eu falei, mas é um só Deus. Não tem dois nem três, não, tá bom? Não tem nada com mitraísmo. Nosso assunto aqui é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém e amém. Jesus Cristo, seja a Ele dada toda a glória. Amém.